Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa física e hoje nós vamos falar de trabalho e potência mecânica. Uma força realiza trabalho quando ela transfere ou transforma energia. Já a potência ela mede a rapidez com que essa força realiza trabalho. Então nós vamos definir o trabalho observando este visual. Percebam que quando um corpo está sendo puxado por uma força F, e essa força F é constante, está inclinada de um ângulo θ com relação ao deslocamento, o trabalho é definido como sendo o produto da força pelo deslocamento, e percebam que essa força que você utiliza no cálculo do trabalho é a projeção da força aplicada na direção do deslocamento, por isso a multiplicação pelo cosseno do ângulo θ. Percebam que esse trabalho pode ser positivo quando o cosseno do ângulo θ for maior do que zero, ou seja, quando o cosseno de θ for positivo. Esse θ então estará entre 0 e 90 graus, ou seja, maior ou igual a zero, menor que 90 graus. Já o trabalho será negativo quando o cosseno de θ for negativo, ou seja, quando o ângulo θ estiver entre 90 e 180 graus, ou θ maior que 90 graus, menor ou igual a 180 graus. Perceberam que temos a possibilidade de trabalho positivo e trabalho negativo. Agora, será que esse trabalho poderia ser nulo? Será que eu posso ter um trabalho nulo? Observem aí. Trabalho vai ser nulo em três circunstâncias. Ou o cosseno de θ é zero, ou seja, cosseno de θ sendo zero, nós temos aí θ igual a 90 graus. Ou o deslocamento é zero, ou seja, a força foi aplicada, mas o corpo não se deslocou. Ou a força aplicada tem módulo igual a zero. Podemos observar então nessas três possibilidades de trabalho nulo, podemos observar que o trabalho pode ser positivo e também pode ser negativo. Mas existe uma força tão importante aí que nós comentamos já lá nas leis de Newton, né, que foi aquela força peso, a força com que a Terra atrai os corpos. E essa força peso é uma força constante. Essa força peso também realiza trabalho? Será que a força peso consegue realizar trabalho? Bom, para isso a gente vai definir então como seria o trabalho da força peso. Percebam que nós temos aí um corpo descendo uma rampa. Conforme ele vai descendo, nós temos uma altura diminuindo. Percebam aí que o trabalho dessa força peso é dada pelo produto então do peso pelo deslocamento que esse corpo vai sofrer, pelo cosseno do ângulo θ, que seria então aí o fator que vai nos proporcionar a projeção do peso na direção do deslocamento, na direção e no sentido do deslocamento. Percebam que esse cosseno de θ, se nós providenciarmos aí um triângulo, pegando aí como hipotenusa o deslocamento, e como um dos catetos a altura de onde esse corpo foi abandonado, nós temos aí que o cosseno de θ nesse triângulo é dado pelo cateto adjacente h, a própria altura, dividido pelo deslocamento que seria a nossa hipotenusa. E sabemos ainda que o peso é dado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Percebendo que a partir dessas duas definições nós podemos fazer uma associação e juntá-las. Então dê uma olhada como é que fica a definição do trabalho do peso. Deslocamento nós então vamos determinar a partir do cosseno, né? Nós vamos observar que o deslocamento é dado pela relação entre altura e cosseno de θ, e substituindo então tudo isso naquela equaçãozinha primeira, peso vezes deslocamento vezes cosseno, nós temos que o trabalho então é dado por peso mg, massa vezes a gravidade, o deslocamento aí é h sobre cosseno e multiplicado ainda pelo cosseno de θ. Então nós temos que o trabalho do peso é mg vezes h sobre cosseno θ multiplicado ainda por cosseno θ. Simplificando o cosseno θ, nós observamos que o trabalho do peso é dado pelo produto da massa, pelo módulo da aceleração da gravidade e ainda pela altura de onde o corpo foi abandonado. Então percebam vocês que o peso, o trabalho da força peso, confirma aquilo que eu disse. Quando a força é constante, o trabalho independe da sua trajetória. Bom, será que esse trabalho do peso também pode ter o sinal positivo e também pode ter sinal negativo? Bom, vamos observar então como isso acontece. Observe então que o trabalho da força peso vai ser positivo quando o corpo estiver descendo, ou seja, na descida nós temos uma aceleração da gravidade a favor do movimento. O movimento então é acelerado e, portanto, o trabalho positivo. Então nós teríamos o trabalho do peso m vezes g vezes h. Já na subida, o que nós vamos ter? Trabalho negativo, porque na subida a aceleração agora está contra o movimento e, portanto, ela é negativa. Daí nós temos então o trabalho da força peso como sendo menos m vezes g vezes h. Então, pessoal, nós vimos que o trabalho da força peso pode ser calculado pelo produto mgh e também
positivo ou negativo. Perceba que quando nós tivermos mais do que uma força atuando num corpo, ou seja, várias outras forças também atuando nesse corpo, nós podemos calcular o trabalho da força resultante. Ou seja, o trabalho de todas as forças que estão aplicadas no corpo pode ser calculado através de um teorema denominado teorema da energia cinética. Vamos observar como é que seria então a demonstração do teorema da energia cinética. Então nós temos aí um corpo inicialmente com velocidade v0, sofrendo a ação de uma força F, e vai se deslocar aí ao longo desse plano. Olha lá, a força tem a mesma direção e o mesmo sentido de deslocamento, né? Já está então na mesma direção, não preciso fazer a projeção. O trabalho dessa força é dada pelo produto da força pelo deslocamento. Percebam que a massa desse corpo multiplicado pela aceleração vai nos dar a força que está sendo aplicada a este corpo, a força resultante. Podemos ainda determinar uma relação de aceleração e deslocamento através da equação de Torricelli. Então, observando a equação de Torricelli, v² igual v0² mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Se nós subtrairmos nos dois lados da igualdade o v0², não vai alterar a nossa equação. E percebam então que a minha equação ficará da seguinte forma: v² menos v0² igual v0² mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento menos v0². Do lado direito da igualdade nós temos v0² positivo, v0² negativo. Então, nós vamos ter o seguinte resultado: v² menos v0² do lado esquerdo igual ao dobro da aceleração multiplicada pelo deslocamento. Se dividirmos membro a membro por 2, nós vamos ter então que v² menos v0² dividido por 2 é igual ao dobro da aceleração vezes o deslocamento dividido também por 2. Simplificando aí o segundo membro da equação, v² menos v0² sobre 2 igual a aceleração vezes d. Percebam que a partir dessas três equações, que nós temos aí isoladas, equações 1, 2 e 3, nós vamos definir agora o teorema. Perceba como fica esse teorema. Então, juntando a equação 2 com a equação 1, nós temos que o trabalho da força resultante é dada pelo produto da massa vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ou seja, trocamos a força pelo produto massa vezes aceleração. Se juntarmos agora essa nova equação à equação 3, ou seja, se juntarmos 3 e 4, nós temos que o trabalho da força resultante é dada pelo produto da massa, pela diferença entre os quadrados das velocidades dividido por 2. Então ficou assim, olha, m vezes v² menos v0² sobre 2. Posso desmembrar esse v² menos v0² sobre 2 em duas frações, e daí nós temos a distributiva. A massa vai multiplicar todo mundo lá dentro do nosso parênteses. Então nós temos lá, trabalho da força resultante dada pelo produto da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2, e vamos subtrair disso o produto da massa pelo quadrado da velocidade inicial dividido por 2. Este mv² sobre 2 nós chamamos de energia cinética de movimentação das partículas ou dos corpos. Daí então nós temos que o trabalho vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Bom, percebam, pessoal, que nós temos aí algumas formas para calcular o trabalho. Uma outra opção seria o método gráfico. Pelo método gráfico também nós podemos calcular o trabalho, e nós vamos observar então como é que fica esse método de cálculo. Percebam que o cálculo do trabalho pelo método gráfico é feito da seguinte forma. Quando nós tivermos um gráfico onde a força tangencial está representada no eixo vertical e o S, que é o espaço percorrido, está representado no eixo horizontal, percebam que da posição S1 até a posição S2 ocorreu um deslocamento. Estou considerando que a força tangencial, então, é constante. Daí nós temos que o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Temos que a área desse gráfico é dada pelo produto da base, que representa o nosso deslocamento, pela altura que representa a nossa força. Daí, então, nós temos que área numericamente igual ao produto do deslocamento pela força, que nós vimos ser igual ao trabalho. Daí, área numericamente igual ao trabalho. Falando, então, tudo sobre o trabalho, nós podemos observar que existe aí uma relação entre energia e tempo, ou seja, a rapidez com que esse trabalho está sendo realizado, que é a chamada potência. Vamos observar, então, como ficaria a definição de potência. Potência média mede a rapidez com que uma força realiza trabalho. Então, como sabemos, trabalho igual ao produto da força pelo deslocamento e pelo cosseno θ, dividindo membro a membro por ΔT, que seria a nossa variação de tempo, nós temos que o trabalho sobre ΔT igual F
Força vezes o deslocamento vezes o cosseno θ, dividido também por ΔT. Lembrando que deslocamento sobre tempo nos proporciona o cálculo da velocidade média, temos que a potência é dada pelo produto da força vezes velocidade média vezes cosseno θ. Daí então a potência média, força, velocidade vezes cosseno. Se porventura nós estivermos tentando calcular a potência para um instante qualquer, ou seja, a potência instantânea, em vez de velocidade média usamos a velocidade instantânea. Daí potência igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. Também na potência, na definição de potência, a gente pode calcular o trabalho através de um gráfico, potência em função do tempo. Observe como fica esse cálculo. Percebam então que na vertical nós temos aí o eixo que representa a potência e na horizontal o eixo dos tempos. Para um intervalo que vai de T1 a T2, calculando a área desse gráfico, nós temos que a área será numericamente igual ao produto ΔT vezes a potência. Substituindo a potência por trabalho sobre ΔT, nós temos que a área é numericamente igual a ΔT vezes trabalho sobre ΔT. Simplificando esse ΔT, chegamos que a área é numericamente igual ao trabalho. Bom, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar somente das unidades. Eu fiz para você um quadro onde aparecem as grandezas e as unidades. Observe então esse quadro aí. Olha lá, Sistema Internacional. Força dada em Newton, deslocamento é dado em metros e o trabalho em joules. Tempo é dado em segundos e a potência então será joule por segundo, que nós vamos chamar de watt. Então esse é o quadro de unidades do Sistema Internacional para todas as grandezas que nós vimos aí hoje. Bom, pessoal, então o que nós tínhamos para falar de trabalho e potência era isso aí. Definimos o trabalho, definimos a potência e já podemos aplicar isso nos nossos exercícios. Então por hoje é só e até a nossa próxima aula.